Coletivismo versus individualismo. O senso comum leva a gente a pensar o quê? O que remete a essas palavras? Coletivismo remete a igualdade, justiça social, civilização. E individualismo remete a egoísmo, a injustiça e exploração. Mas será mesmo? Que história é essa? Os filósofos gregos já falavam na existência da sociedade anterior ao indivíduo. Essa linha de pensamento que valoriza de forma extrema a coletividade em culturas que não eram muito identificadas com a liberdade levou ao surgimento de regimes opressores e totalitários que cercearam completamente a ação das pessoas que lá viviam. Quando surgiu o Renascimento e a modernidade, isso mudou. Como passou-se a criar essa identidade social da individualidade e da liberdade, o homem começou a ser mais protagonista de sua história. Tocqueville até fala que existe uma relação da propriedade privada com isso. Quando a propriedade privada ela deixou de ser algo definitivo, signatário, né? Do tipo assim, você imagina que quem tem a propriedade são os aristocratas, que herdam de seus pais, que herdaram de seus avós. Você que morava lá, você tinha pouca oportunidade de adquirir uma propriedade, isso era uma coisa inalcançável. Segundo Tocqueville, até ele usou muito como exemplo a América, né, quando ele escreveu aquele Democracia na América, que a possibilidade da mobilidade social, ou seja, de uma pessoa poder adquirir a propriedade pelo seu esforço, pelo seu trabalho, acabava colaborando para esse senso de individualidade. Porque a pessoa sabia que se ela trabalhasse, ela seria a dona do seu destino. Então aquele discurso do coletivo já não reverberava mais nela. Ela começava a enxergar que aquilo que ela fazia refletia nela mesma e ela poderia ser livre nas suas decisões e nas suas vontades. E não precisaria sucumbir a uma engenharia, uma planificação feita por outra pessoa. Isso é uma das características do individualismo. Falando em características, vamos falar um pouquinho delas de cada um, tá? O coletivismo, ele é a substância do todo. Ele anula a vontade do indivíduo. O indivíduo passa a ser só uma massa, um autômato dentro da coletividade. A galera que curte Star Trek, né, vai lembrar de uma raça, os Borgs. Né? Os Borgs, eles são uma raça que cada um dos seus habitantes, ele faz parte da coletividade, eles não são indivíduos. Eles dividem todos os pensamentos, cada um tem sua função, né? Tanto é que eles são chamados zangões, e tem uma rainha que coordena todos os movimentos. Pois bem, os Borgs, né, da ficção científica, é uma analogia perfeita do coletivismo. Porque não existe vontade de uma pessoa, existe a vontade geral, né? E até Rousseau já falou na vontade geral, né? E que todo indivíduo ele tem que sucumbir à vontade geral, né? O coletivismo, né, e esses coletivos que ele cria, eles são todos relacionais, né? Eles precisam de um outro para existir, o seu antagônico. Então, por exemplo, você tem o branco e o preto, você tem o homem e a mulher, o burguês e o proletário. Sempre tem um antagônico. Para um existir, o outro tem que existir também. Os holistas, que é outra maneira de chamar os coletivistas, eles acreditam numa planificação, numa engenharia social. E geralmente essa engenharia social tem algum fundamento científico, ou algo que eles chamam de fundamento científico. Ela sempre possui os iluminados, ou aqueles ungidos, que
detém o conhecimento para levar o grupo à sua utopia imaginária, que geralmente é algo que saiu da cabeça de alguém, sem comprovação empírica nenhuma, né? A história nos mostrou que esse pensamento holista, ele cria uma hierarquia que leva a uma opressão àqueles que não se curvam à vontade do grupo, que levam a regimes totalitários e que leva a total cerceamento da liberdade das pessoas. Não existe nenhum caso na história de uma prática coletivista que não tenha seguido esses caminhos. E já no individualismo, né? Quais são as características do individualismo? Bom, o indivíduo ele não é abstrato. O indivíduo é concreto. Tu vê, tu toca, tu abraça. Né? O que move ele é a vontade dele, né? A busca dele pelos seus objetivos. Né? Isso é o que move o indivíduo, e não uma vontade geral. Quando a gente defende a liberdade do indivíduo, né, essa figura, a gente defende a substância desse ser, a gente garante na sociedade a inovação, a gente garante a espontaneidade. Porque numa realidade planificada e elaborada por uma engenharia, isso não acontece, é tudo muito sistemático, é tudo muito artificial. Numa sociedade onde a gente protege o indivíduo, a gente também responsabiliza ele. Né? O indivíduo ele assume a responsabilidade pelos seus atos e pelas consequências deles. Né? Enquanto que no coletivismo a gente tende a eximir da responsabilidade dos indivíduos. Né? A gente vê isso acontecendo muito nessa parte criminal, nessa área criminal, né? Quando a gente diz que o criminoso ele é uma vítima da sociedade, ou quando a gente diz que o determinado criminoso ele é um ser social, que ele está se rebelando, né, contra o coletivo, então a gente estabelece todo uma substância para esse ser criminoso, né? Na verdade, a gente está tirando a responsabilidade do indivíduo, o que não acontece no individualismo, né? Existem aquelas pessoas que vão sempre dizer que o individualismo ele leva ao egoísmo, como eu falei no começo, que vai levar, se cada um puder fazer o que quer e lutar pelo que quer, vão acabar um explorando o outro, né? Como o Hobbes falava, o lobo do homem e tal. Bom, existem duas coisas, né? Dois contrapontos a isso. Primeiro é que para o indivíduo, ou para o individualista, existe o poder da lei. O poder da lei é o limite. Uma lei que é elaborada, né, em acordo com os seus pares. Isso é o limite para a vontade do indivíduo. Né? E outra coisa também é que o indivíduo que nós estamos falando aqui não é aquele indivíduo atomista. Não é aquele indivíduo que se julga autossuficiente, né? Uma ilha. Não. As pessoas, o homem ele nasce inserido num contexto, né? Ele nasce numa família, ele cresce numa escola, comunidade, igreja, clube, sei lá. Ele está inserido em contextos, né? E ele interage com outros homens. Então, essa interação, esses contextos acabam por influenciar naquilo que ele pensa, nas decisões que ele toma. Além disso também, o indivíduo, ele se enxerga no outro. O que dá substância para o indivíduo é a figura do outro indivíduo. É quando ele toma a ciência do outro indivíduo, ele também toma a ciência de si mesmo. Por isso que ele zela pelo outro. Né? Por isso que ele preserva a liberdade do outro, porque fazendo isso ele está preservando a sua liberdade. Não tem nada a ver com egoísmo, não tem nada a ver com exploração. Tá? O individualismo ele é muito mais que tudo isso. Né? Tanto o individualismo
quanto o coletivismo, eles geraram substratos, né? Um exemplo de substrato do coletivismo é o marxismo. Um exemplo de substrato do individualismo é o liberalismo, né? Eu pretendo abordar esses substratos de maneira separada em outros vídeos, né? A gente também vai fazer um vídeo falando sobre a liberdade, né? Para vocês terem ideia um pouco mais do tipo de liberdade que está se falando, até para desmistificar essa parte de que a liberdade é algo absoluto, que a gente pode tudo, e não é. Existe a liberdade, ela é relacional, mas isso é pauta para outra história, tá? Agradeço vocês de terem acompanhado esse vídeo, peço que você se inscreva aí no nosso canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se você não gostou, então você compartilha aí com os seus desafetos. O importante é a gente tornar o canal conhecido, falou? Galera, muito obrigado, tá? A gente tem aí planos de fazer mais vídeos. A gente conta aí com a participação de vocês nos comentários, sugestões aí de pautas e tal. E é isso aí, tudo de bom.